Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar ou convocá-los para uma reflexão sobre quando o indivíduo é bom de serviço, merece confiança, merece ser contratado. No caso específico, vou falar justamente sobre o perfil esperado de um candidato à presidência da República do Brasil. Número um, esse indivíduo ele tem que ter reputação ilibada, ele não pode ter sido condenado nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira instância, não pode ter sido preso, não pode ter sido acusado de corrupção, formação de quadrilha, participação de rachadinha, contratação de funcionário fantasma no seu gabinete quando ocupou outros cargos, fomentação de ingresso de pessoas desonestas dentro do governo para vender Bíblia, para cobrar propina para distribuição de verba pública da educação, da saúde. Não pode se cercar de pessoas, ministros e diretores de estatais desonestos e ficar, mesmo sabendo da divulgação do perfil errado dessas pessoas através da imprensa, do Ministério Público, Tribunal de Contas, etc, etc, o cara ficar indiferente, fingir que não sabe, que não é com ele, que não sabia de nada. Então esse tipo de indivíduo não serve, jamais serviu para sequer se candidatar a um cargo público, mesmo que fosse de vereador de uma cidade de 3, 4 habitantes, quanto mais de um país poderoso e pungente e que nos enche de orgulho igual ao Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, e justamente por culpa desse tipo de gente que a gente escolhe errado, já caiu para a 13ª posição. Então, continuando, um candidato a presidente, ele tem que nos dar orgulho de tê-lo como representante, como ocupante da cadeira da presidência, e não nos trazer o sentimento que temos em relação aos dois mais bem cotados, que é de vergonha, de asco, de repúdio, de nojo mesmo, de sentimento de impotência, de não poder fazer nada para melhorar, enfim. Isso não pode acontecer jamais, nem numa república de, de macaco, nem numa república de cavalos, estou me referindo aos animais, nem numa colônia de formiga, nem numa colônia de cupim. Não pode ter um representante desse nível ocupando a cadeira máxima da administração pública. É muito triste isso. A mesma coisa não poderia acontecer numa matilha de cães, numa alcateia de lobos e assim por diante. Não pode, é inaceitável, é inadmissível, é imperdoável esse tipo de gente concorrendo a um cargo público tão relevante, tão importante quanto a cadeira da presidência da República. Então, vamos simplificar daqui para frente. O terceiro quesito, digamos assim, um cara que já ocupou essa cadeira, ele tem que ter tido um histórico de crescimento da economia de pelo menos 3% de crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma dos valores auferidos com a produção de serviços e de produtos ao longo de cada ano, tem que ter um histórico de pelo menos 3% de crescimento, até porque a China e muitos outros países cresce 5, 6, 7, 8, 10% ao ano. E o Brasil é aquela miséria de crescimento,
foi no governo do PT, está sendo no atual governo, e é muito triste isso. Tem que ser no mínimo 3% de crescimento. 4, esse candidato ele não pode ter, em hipótese alguma, menos de 60% de aprovação, ou de 50% que seja, e também não pode ter mais de 30% de rejeição, de desaprovação. Também não serve. Se um cara tem mais de 30% de desaprovação, é porque realmente não serve. Enfim, outra coisa, esse indivíduo também tem que ter uma reputação, ou melhor, um trato com as pessoas, com os colegas de trabalho de respeito. Não pode manipular os seus subordinados e muito menos desautorizá-los publicamente. Primeiro, para que isso não aconteça, ele tem que se cercar de gente competente e não de fantoches que ele manobra, assim como está acontecendo no atual governo. O sujeito que não lê, o ministro, ou até um sujeito lá do PGR, ou mais de um, da Procuradoria-Geral da República, se não lê na cartilha do presidente, está fora, é expurgado do sistema, é alijado do sistema. O cara tem que repetir, tem que ser igual o papagaio, repetir as palavras, as ações e até as omissões e enfim, tudo de errado que o presidente fala ou diz ou faz, pior ainda, né? O cara que para ocupar a cadeira da presidência também, ele tem que ter competência para apresentar soluções de problemas. Todo dia, não digo todo dia, mas pelo menos uma vez por mês, ele tem que trazer a solução de um problema, mas não uma solução imediatista, tipo apagar incêndio. Tem que ser uma solução de curto, médio e longo prazo. E não em véspera de eleição, abaixar, cortar imposto por 3, 4 meses, praticando um verdadeiro estelionato eleitoral, que só o voto de cabresto, o curral eleitoral dá valor para isso. Isso não é gestão pública, isso não é sinal de competência e muito menos de integridade. Isso é sinal de falta de caráter. É bem claro isso, é bem evidente. É falta de caráter do indivíduo ter medidas meramente eleitoreiras em época de eleição. Isso é típico de gente incompetente, despreparada, desqualificada e o escambau. Além disso, já perdi as contas, mas vamos lá, porque eu falo de improviso, eu não fico lendo igual ele quando vai fazer um discurso, que ele nem sabe o que está falando, que nem foi ele que escreveu. Quando ele vai para o exterior ou dá uma entrevista para um canal de jornal, rádio, televisão, uma revista do exterior, ele tem que falar coisas coerentes, que nos encham de orgulho, e não mentir descaradamente sobre seus atos e omissões, sobre os números, os verdadeiros números da situação do país. Isso vale para desmatamento, isso vale para queimadas, isso vale para a preservação e defesa do meio ambiente, isso vale para a economia externa, a economia interna, respeito à democracia, respeito às demais instituições, respeito à imprensa, respeito ao cidadão comum e tudo mais. Se o cara não age com coerência e respeito a tudo isso que eu acabei de dizer, também não serve para ocupar a cadeira de presidência. E repito, não serve nem para ser vereador, não serve nem para ser porteiro de Câmara de Vereador de cidade com 3 habitantes. Não serve, não serve. O cara pode ser outra coisa, ele pode ser um excelente marechal, um excelente general, um excelente médico, contador, administrador, artista plástico, ator,
mas não serve para ser presidente. Nada contra a pessoa da pessoa. Não é nada de pessoal, melhor dizendo. É que o sujeito não tem qualificação para ocupar o cargo da presidência da República. Não tem. Não é porque ele se identifica com um grupelho de seguidores que ele está habilitado. Não está. O cara tem que convencer 212 milhões de pessoas, 150 milhões de eleitores. Senão não serve. Não serve. Não tem condições. E, enfim, são tantos os quesitos que podem qualificar ou desqualificar um candidato e, lamentavelmente, os dois mais bem cotados nas pesquisas, não sei por que cargas d'água, são os que mais encantam. Deve ser duas sereias, com aquele canto enebriador, que convence uma parte importante da população, de pessoas inteligentes, sim, pessoas, até muitas delas com formação superior, até pós-graduação, caem no canto da sereia de gente que tem vocação para tudo, menos para ser presidente, que agem com deboche, que agem com arrogância, com prepotência, insultam a nossa inteligência. E é muito triste isso. Até quando nós vamos ter que suportar esse tipo de candidato, esse tipo de gente querendo ser presidente? Não sei se é um gesto inconsequente das autoridades que permite isso, ou porque tem que prevalecer aquela velha máxima que todo povo tem o governo que merece. Não é bem assim. O povo brasileiro merece candidato de respeito, candidato capacitado de verdade, não demagogo, aventureiro, déspota, que ao invés de trazer soluções para os diversos problemas que o país tem, vive criando caso. Os caras criam tanto caso que dá medo quando o cara vai dar uma entrevista. O atual e o anterior também, o outro postulante ao cargo de presidente, muitas vezes que eles deram entrevistas, causaram desequilíbrio na balança comercial, causaram desequilíbrio no mercado financeiro, porque o dólar foi lá em cima, a especulação foi lá em cima, os índices da Bolsa, da Bovespa, da Bolsa de Valores, que medem são indicadores positivos da economia de um país em crescimento, de um país que precisa ser acreditado e não desacreditado, foram lá para baixo por conta da insegurança jurídica, da insegurança administrativa, da insegurança política, dos casos que esses indivíduos criam, justamente por desinformação, por serem gente despreparadas. Então, não pode. Esse tipo de gente realmente não serve. O que serve são pessoas que fazem exatamente o contrário disso, que são pessoas inteligentes, equilibradas, coerentes, principalmente coerentes, verdadeiras, não são embusteiras, não são mentirosas, aqueles que passam confiança para a gente. Esse é o tipo de gente que pode sim concorrer ao cargo de presidente. O resto deve ser deletado. E como nós temos mais 9 ou 10 candidatos, por que a gente não surpreende, não contraria as pesquisas e elegemos gente diferente? Descarta os dois, o que começa com B e termina com Naro, e começa com Lu e termina com Lá, que manda os dois para colar e vamos eleger gente competente. E isso é o que não falta, minha gente. Gente competente, gente decente, gente preparada. Vamos deletar essa gente que não serve para nada. Tá bom? É o recado de hoje. Infelizmente, eu estou batendo na mesma tecla. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu me assusto com
os números das pesquisas, com as estatísticas favoráveis a gente desqualificada. Isso não vai ser bom para o Brasil, não vai ser bom para nós, não vai ser bom para os nossos filhos, nem para os nossos netos, nem para os nossos bisnetos, e nem para a humanidade. Vai ser ruim para todo mundo. Pensem nisso, por favor, minha gente. É isso. Muito obrigado. Desculpa aí a sinceridade e a indignação de sempre. Se você gostou, dê um like, um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real, e um grande abraço e tchau. Até mais.